Então a gente tenta higienizar o caminho das pessoas para que elas não façam essa experiência do sofrimento também e da verdade da nossa limitação, que nós não estamos aqui eternamente. E a gente não quer fazer com que as crianças sofram, por exemplo, e dificilmente você encontra, por exemplo, num velório, crianças. Isso faz parte da nossa verdade. E a gente quer simplesmente falar, não, olha, não vamos falar sobre isso. Mas será que isso é saudável para nós, para as crianças? Será que a gente não vai se tornando assim, fraco também com isso? Não vai se fragilizando como pessoa? Então, a Edith Stein, ela era essa que, por mais que doesse, ela preferia a verdade. Então, por exemplo, aos 14 anos, ela não teve nenhum tipo de dificuldade de assumir perante a família que ela era ateia. E também ela começou a questionar os estudos. Ela não queria, que isso aqui não está servindo para nada, eu vou parar de estudar. E parou. E com isso ela ficou um tempo trabalhando, né, morando com a irmã. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ela decide deixar a escola conscientemente, abandona a religião por não encontrar sentido nela, vai para Hamburgo, onde passa quase um ano na casa da sua irmã Else, cuidando dos sobrinhos. Mas é claro que chega uma hora que ela vai amadurecendo, né? E aos 17 anos ela sente novamente essa vontade de retomar os estudos. Então foi quando ela começou a terminar o ginásio, que era chamado ginásio, né? Que seria o ensino médio, né? Aos 17 anos ela decide voltar a estudar e para se preparar para essa nova etapa da universidade, o que era uma coisa que poucas mulheres faziam, como eu disse, né? E não precisa ir muito longe não, porque quando eu, Frei Marcos, era pequeno, era muito comum que as moças fizessem o magistério, no máximo, no segundo grau, e abandonassem os seus estudos depois, para se casar, para ser dona de casa, esposa. Mas na década de 70 era muito comum isso ainda. As minhas primas todas, é curioso, né? As minhas primas todas, elas são muito talentosas, né? E elas eram educadas para serem donas de casa. Então elas faziam culinária, corte e costura, artesanato, fazia essas coisas que uma mulher precisa aprender para ser do lar. Não é? Era essa mentalidade um pouco patriarcal que se tinha. Então assim, a mulher não almejava muita coisa. Por isso é que a figura da Edith Stein se torna ainda mais brilhante, porque ela percebe que ela nasceu para uma coisa muito maior, né? E aí, continuando, ela começa a ler as investigações de Russell. Quando ela termina o segundo grau, tem um diretor dela que ficou assim super animado com a desenvoltura, o talento e a inteligência da Edith Stein, né? Tem uma frase famosa que ele disse assim, olha, você bate na pedra e vai colher tesouros, né? Seria uma coisa assim, uma espécie de um provérbio lá em alemão. E pedra é Stein, né? Que é o sobrenome da Edith. Então, você bater na pedra e colher tesouros, né? Seria mais ou menos como assim, você investe na Edith e você vai colher esses tesouros, né? Era um elogio, um grande elogio que ele fazia a essa menina. E aí ela começa a estudar com um grande filósofo fenomenologista chamado Russell. Tem dois filósofos que a gente não pode confundir, eles são contemporâneos. O Russell, né,
que é lá do Reino Unido, né, do País de Gales, e o Husserl, né, que era lá da Alemanha. Né? Embora eles sejam mais ou menos contemporâneos, né, eles têm filosofias diferentes. E esse que era o Edmund Husserl, né, que é compatriota lá da Edith Stein, ele era um homem brilhante. E, mais uma vez, a coincidência fez com que, e a providência, claro, né, fez com que eles se aproximassem a partir desse ponto do conceito da verdade. Do que realmente seja a verdade. E ela, como estava procurando isso, e de alguma maneira essa busca da verdade também era, de outra forma, de alguma maneira, a busca do próprio Deus, né? Isso vai desembocar no encontro, bom, primeiro com essa coisa da filosofia e depois vai empurrar a Edith Stein até Deus. A partir de abril de 1913, ela está nos estudos universitários em Göttingen, seguindo os seminários do Russell, que era o seu mentor, né? E ela assim, era uma mulher muito perspicaz, então ela tinha rapidez no pensamento e ela começou a desenvolver também uma filosofia própria, um pensamento próprio, né? Ela era filósofa também. E aí ela, claro que em contato com esse grande, internacionalmente renomado filósofo, que é o Russell, né? Que ele é conhecido em toda a Europa já, ele promovia palestras, reunia filósofos europeus, né? Entre eles esqueci, eu estou tão velho, aquele francês. Bom, enfim, Jacques Maritain e a Raissa Maritain, né? E ela vai se deparando com muitas pessoas, muitos filósofos. Tem como acender ela? Estou sentindo que está escuro aqui. Está difícil de ler. E ela se encontra com outro filósofo que se chama Max Scheler. E esse encontro foi muito importante, porque ele era um judeu convertido ao catolicismo. Então já foi um passo a mais. Porque a grande questão da Edith Stein também, como filósofa, depois vai ser assim, defender a ideia de que é possível ser filósofo e ser católico. Porque no meio dos filósofos tinha esse preconceito, né, dizendo assim que, olha, é impossível uma pessoa que seja católica abdicar dos valores do evangelho, né, e se apropriar de todo o instrumental da filosofia sem abandonar as suas origens, as suas raízes da fé cristã. Então a Edith Stein falou assim, não, é possível sim fazer filosofia e uma filosofia cristã. Então ela vai buscar também, claro, os grandes filósofos do passado, cristãos, como São Tomás de Aquino, não é? Santo Agostinho, e ela vai dando base para construir sim essa coisa da legitimidade, né, do direito legítimo de existir uma filosofia que seja pautada também nos valores cristãos. É possível, sim. Coisa que era vista com muito preconceito e desconfiança no meio dos filósofos, né? Bom, porque eles pensavam assim, olha, a filosofia ela tem que ser uma coisa construída a partir de um pensamento muito imparcial, sem influências de nenhum tipo de ideologia, inclusive religiosa. Mas fruto do iluminismo que veio... Isso, exato. Porque antigamente não se tinha esse tipo de preocupação, né? Aí depois
foi se criando exatamente isso, né? O cientificismo, tal, começou a briga entre fé e razão, né? Uma coisa foi para lá, outra coisa foi para cá, tal, e também a igreja, ela foi reagindo de alguma maneira, né? Então, se você vem me atacar, é lógico que eu vou me defender, né? Então, isso foi criando uma separação, né? E ela falou assim, não precisa se ter essa separação. É possível ter um diálogo entre fé e razão, né? Bom, vamos lá. E ela encontra então com esse Max Scheler e a partir daí ele apresenta a fé cristã católica e ela começa, vamos dizer assim, a flertar com essa coisa da fé cristã. Então já ela abandona o agnosticismo, porque existe uma diferença entre aquilo que é ateísmo e agnosticismo. O ateísmo é quando você simplesmente fala assim, olha, Deus não existe, eu não quero saber, né? Para mim não me interessa isso. Isso é o ateísmo. O agnosticismo é como se fosse um silêncio. Se dá no nível do conhecimento. Fala assim, olha, eu não sou capaz de conhecer a Deus. Se eu não sou capaz de conhecer a Deus, então eu prefiro nem falar sobre isso. Tá entendendo? Então não existe propriamente uma coisa de confrontamento. Mas eu simplesmente falo assim, olha, não dá para saber pelas vias do conhecimento, para ter essa experiência. É difícil. Então, para que eu vou adentrar nesse território espinhoso, né, se eu não vou ter respostas para isso? Seria esse o agnosticismo. Mas é claro que na prática as duas coisas vão se misturando muito, né? Quem é ateu muitas vezes é agnóstico, quem é agnóstico muitas vezes é ateu e assim por diante. Bom, então ela abandona essa postura agnóstica que ela tinha e começa a dar um espaço para a chegada da experiência da fé. Isso é bom. Ela começa a perceber que a fé é algo que vai trazer alguns elementos para aprofundar aquela questão dela da verdade. Só que em 1914, como eu disse, a Primeira Guerra explode. A Alemanha declarou a guerra à Rússia e à França, né? Ela se alistou voluntariamente à Cruz Vermelha para se dedicar aos feridos da Primeira Guerra Mundial. E assim, as questões das doenças contagiosas também. E lá, nessa experiência como voluntária da Primeira Guerra, ela faz assim, uma aproximação muito grande com uma realidade humana que nos incomoda bastante, como eu disse, a morte. Lá, ela se deparava com a morte, e essa morte da forma mais cruel, violenta, que é a morte ocasionada pelas guerras, né? E aí ela volta diferente. Com o seu regresso, ela começa a voltar a dar aulas em latim, lá na Breslávia, né, que é onde ela nasceu, defende a sua tese e continua o trabalho lá com Russell, mas vai ficar pouco tempo, porque ela começa também, como eu disse, né, a desenvolver um caminho muito próprio. E também ela percebeu que o Russell ele andava muito em círculos com relação a certas coisas. Ele tinha uma dificuldade muito grande de apresentar as suas novas propostas, seu pensamento e tal, né? E ela dizia que o Russell era um gênio, mas era um gênio assim, muito bagunçado, muito confuso, né? E ela resolveu então caminhar por conta própria. Um gênio desorganizado. E ela então deixa, depois de 2 anos, de ser assistente desse filósofo. E aí começa a crescer a Edith Stein como uma grande pensadora católica, como uma filósofa cristã, né?
e ela se dedica à atividade política, defendendo